Salve, meus amigos e minhas amigas, professor Felipe Pasolini na área, adivinha? Plano de História no ar de novo. Eu sei que você estava com saudade, por isso que eu voltei para começar a terminar a história do processo de independência do Brasil. Então, se você quer ver a segunda parte, que vai falar tudo isso que está aqui atrás, fica até o finalzinho. E no meio do caminho, se tu quiser, dá uma curtida e faz aquele comentáriozinho. E para quem não assistiu a primeira aula, tá aqui para vocês assistirem o início do processo de independência. Eu havia parado nos últimos 8 meses do Brasil, ainda como um Reino Unido a Portugal. Esses últimos 8 meses, aqui atrás tem 8 meses de história, são 8 meses de extrema tensão entre Portugal e Brasil. E é justamente no dia do fico que a última aula acaba. Nesse período, Portugal e Brasil começam a se estranhar cada vez mais. A elite brasileira, que está cada vez mais sonhando com o liberalismo, tanto na política quanto na economia. Lembrando que o século XIX, estamos no século XIX, tá? 1800 e cadinho, é o século das revoluções liberais lá na Europa. O que proporcionou o retorno da família real para Portugal foi uma revolução liberal. E essas ideias liberais começam desde 1700 e cadinho, começam a chegar na elite brasileira. Mas é justamente só em 1800 e cadinho que essa ideia liberal começa a ficar cada vez mais madura na elite brasileira, que por esse motivo quer se aproximar de Dom Pedro. Mas como eu disse, as tensões estão enormes entre Portugal e Brasil. Dom Pedro falou que fica. O povo pediu, então Dom Pedro fica. E nesse momento, além de ficar e desobedecer a ordem de retornar a Portugal, Dom Pedro vai falar assim, olha só, qualquer província, qualquer ordem que vier para o Brasil, deverá passar essa ordem para mim, para se eu aceitar, sim, ela será cumprida. Caso contrário, nenhuma ordem de Portugal será cumprida. Ou seja, o cumpra-se vai ser conhecido como aquele momento onde os decretos vindos de Portugal vai ter que passar pelo aval de Dom Pedro I, que vai ser o primeiro, ainda é só Dom Pedro, vamos calmar lá. O que isso significa nessa história aqui? Aumento, mais uma vez, das tensões, porque Dom Pedro é um príncipe regente aqui no Brasil, ou seja, ele deve obedecer ordens portuguesas, mas agora as ordens portuguesas, a partir do cumpra-se, elas só vão ser cumpridas se ele, Dom Pedro, quiser. Nessa situação, 2 partidos, inclusive, começam a se formar. Não são partidos políticos como os de hoje em dia. São grupos de pontos de vista diferentes, os portugueses e os brasileiros. O Partido Português é aquele que quer a manutenção dos privilégios dos antigos colonizadores aqui. Tem portugueses, tem brasileiros. Sim, tem brasileiros. Sendo que o Partido Português ele é feito basicamente de comerciantes portugueses, militares portugueses, funcionários públicos do alto escalão português, pessoas que poderiam ser afetadas diretamente pela independência do Brasil. Já o Partido Brasileiro tem a elite agrária, obviamente, mas essa elite agrária, ela quer a independência e sonha com a adoção de políticas liberais no Brasil que irá se formar. Quem é que vence essa treta aqui? Vamos saber já já. Porque nesse momento, nesses últimos 8 meses, a relação de Dom Pedro com algumas elites no Brasil fica conturbada. Falando sobre as províncias nordestinas, como a Bahia, essas províncias nordestinas elas ainda estão com a ferida da repressão da Revolução de 1817 abertas. Por esse motivo, antes, durante e depois da independência, algumas províncias nordestinas não vão respeitar o governo de Pedro, vão respeitar sim as ordens portuguesas. Não vai ser uma independência pacífica, tá? E as províncias do Nordeste e o Pará estão aqui para servir de exemplo. As elites de Minas e São Paulo são as elites que mais se aproximaram de Dom Pedro I. Dom Pedro será primeiro. Mas essas elites, elas não tinham pleno acordo.
Por isso que nesses 8 meses, dentro das províncias, aconteceram algumas tretas. E foi a treta de São Paulo que vai gerar a viagem, a famosa viagem, a partir de 14 de agosto de 1822, de Dom Pedro, para tentar acalmar os ânimos acirrados em São Paulo. Nessa viagem, Dom Pedro, inclusive, conhece Domitila de Castro, a sua futura amante, mais uma das amantes, né? Tem que lembrar, essa parte da vida pessoal de Dom Pedro às vezes é importante. Dom Pedro era conhecido como um conquistador, um galanteador, mas também um abusador. Em São Paulo, em Santos no caso, ele tenta beijar uma moça. Essa moça, ela olha para Dom Pedro e não reconhece. Quando ele tenta agarrar ela, ela já larga um tapão na cara de Dom Pedro. Essa moça era escravizada e ela deu um tapa na cara do filho do rei, mano. Ela nem sabia, mas mesmo se ela soubesse se bobear, ela tinha dado 2 ainda. Dom Pedro, nessa viagem, ele consegue acalmar os ânimos das elites paulistas. Algumas foram, inclusive, exiladas não, degredadas para o interior de São Paulo, para se acalmar. Mas é durante a sua permanência em São Paulo que chega mais uma carta ao Rio de Janeiro. Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, tinha ficado como a regente do governo. E é ela que recebe, junto com José Bonifácio, amigo e pessoal de Dom Pedro, a carta que serve como ultimato a Dom Pedro. Ultimato para retornar a Portugal agora ou se arrependerá. Nessa situação, inclusive, as tropas portuguesas já são inimigas no Brasil. Cara, tenta imaginar a tensão que não deveria estar isso. Quando a carta chega, Domitila não, Dona Leopoldina imediatamente manda o cavaleiro mais rápido em direção a São Paulo para pegar Dom Pedro ainda no meio do caminho do retorno para o Rio de Janeiro. Quando Dom Pedro recebe a carta, ele está dentro do Rio Ipiranga, não às margens. Ele está abaixado no Rio Ipiranga, não às margens. E ele estava com uma dorzinha de barriga. E é nessa situação que ele é pego literalmente de calça riada, mas ele lê a carta. Quando ele lê a carta, ele fala: Senhores, as cortes portuguesas querem voltar a nos escravizar, nos desrespeitam, nos deslegitimam. Senhores, independência ou morte! Mentira! Essa história romantizada de Dom Pedro estar nas margens do rio Ipiranga, em cima de um cavalo branco, levantando a espada, falando independência ou morte, não foi nem de perto o que aconteceu. Por exemplo, ele estava com 2 barrigas dentro do rio. Então repara como é que a romantização da independência foi uma construção do império. E essa romantização ainda continua na mentalidade de alguns de nós. Mas o que importa para a gente é que a partir desse momento, 7 de setembro, há a consolidação da independência. Dom Pedro I bate o martelo e confirma a independência do Brasil, melhor dizendo. Mas a treta não vai acabar não, tá? Porque o primeiro reinado ainda vai ter tretas com relação ao processo de independência. Mas isso é assunto para a próxima aula. Meu amigo, minha amiga, curtiu isso aqui já? Curtiu? Comentou? Fica aqui para a próxima aula, tá? A gente já se vê. Valeu!